Como vocês sabem, há pouquíssimo tempo reformamos todo o banheiro do apartamento. Minha intenção era criar um banheiro totalmente estanque para protegê-lo do frio e, ao mesmo tempo, conservar o calor. Para isso, a mestre de cerimônias me enviou as building boards, também conhecidas como placas de construção. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre elas, suas vantagens, usos e formatos. Vamos começar. Primeiramente, o que é uma placa de construção? Bem, consiste em um núcleo de espuma rígida de poliestireno estrudado, reforçado em ambos os lados com fibra de vidro e revestido com argamassa polimérica de alta tecnologia. São placas muito versáteis que permitem a aplicação em pisos, paredes e tetos. Sua resistência à umidade as torna perfeitas para áreas com alta umidade, como banheiros, academias ou cozinhas. Por isso, são ideais para construir elementos personalizados, como móveis de banheiro, bancos, banheiras, pias ou até mesmo bancadas de cozinha. Depois, seria só uma questão de aplicar o nosso acabamento final bem por cima. Podem ser aplicadas de várias formas sobre diferentes superfícies e têm diversas espessuras e tamanhos para atender a todos os tipos de necessidades. Mas vamos ver com mais detalhes as vantagens que ela oferece. As vantagens que encontramos nessas placas de construção em relação a outros materiais, como o drywall. Por exemplo, seriam 100% impermeáveis à água e permeáveis ao vapor. O que isso significa? Que a água não vai passar, mas o vapor sim. A instalação delas é rápida e simples. Podemos escolher a espessura que quisermos, dependendo das nossas necessidades. Elas estão disponíveis de 4 mm a 50 mm, então, dependendo do que vamos construir, vamos precisar de uma espessura ou de outra. Outra grande vantagem é que podem ser cortadas facilmente e curvadas com um simples estilete. Permitem o isolamento térmico, têm uma alta resistência ao mofo e uma grande durabilidade. Também serviriam para nivelar as superfícies ou as paredes de uma só vez, e por isso reduz o tempo de trabalho em até 50% em comparação com sistemas mais tradicionais. Se na parede do apartamento tivéssemos que aplicar o reboco até deixá-la lisa, teríamos precisado de muitos dias de trabalho. Aplicar uma camada, esperar secar, aplicar uma segunda e depois alisar quantas vezes fosse necessário para deixar a parede completamente lisa. Dessa forma, colocando as placas, conseguimos fazer tudo em um único dia. Só precisamos comparar os passos que seguimos para deixar as paredes da cozinha lisas com o tempo que levamos nas paredes do banheiro. Outra vantagem é que podemos instalar diretamente sobre o revestimento antigo, sem precisar remover os entulhos. Ou seja, poderíamos colocá-las sobre azulejos ou cimento, por exemplo, só precisamos levar em conta que para cada tipo de base devemos instalá-las de uma forma diferente. Por exemplo, sobre azulejo precisaríamos colar e sobre estrutura ou cimento precisaríamos parafusar. Podemos usar essas placas para criar paredes divisórias, tanto retas quanto curvas, ou elevar pisos e plataformas. São muito leves e fáceis de manusear. Isso é muito importante no manuseio, já que outros tipos de materiais são mais pesados e, dependendo de quem precise transportá-los, pode ser complicado. Dessa forma, por serem leves, podemos transportá-los de maneira fácil e sem complicações. E além disso, podem ser colocados sobre uma grande variedade de suportes, como estruturas metálicas e de madeira, paredes de tijolo e concreto ou acabamentos cerâmicos. Outra grande vantagem é que já temos formas pré-desenhadas que vão nos ajudar a agilizar o trabalho. E essas seriam então bases de chuveiro, nichos ou placas para cobrir o vaso sanitário suspenso. Mas vamos focar primeiro nas bases de chuveiro que também vamos instalar no apartamento e eu estou muito ansiosa para que vocês vejam. Colocando essa base de chuveiro, conseguimos deixar a base nivelada com o chão. Eu, pessoalmente, adoro que os chuveiros tenham os mesmos azulejos que o resto do banheiro, já que isso dá muita continuidade e harmonia, principalmente se o banheiro for pequeno. Acho que podemos criar uma maior sensação de amplitude. Existem várias opções para fazer um chuveiro no nível do chão, por exemplo, com mantas impermeabilizantes. No entanto, como eu comentei antes, temos uma versão dessas mesmas placas de construção que vão nos permitir criar nosso chuveiro no nível do chão de uma forma mais simples e com menos complicações. Esses boxes de chuveiro são ideais para conseguir um banheiro mais moderno, amplo e de limpeza mais fácil. Isso também é muito importante.
Este box de chuveiro é composto por um núcleo de espuma rígida de poliestireno extrudado, reforçado em ambos os lados com fibra de vidro e revestido com argamassa polimérica. Altamente tecnológico e, além disso, possui uma membrana impermeável flexível. A superfície da placa é totalmente compatível com as argamassas adesivas, o que permite revesti-la diretamente sem necessidade de aplicar qualquer primer e sem tempo de espera. E vocês devem estar se perguntando como não vamos colocar nada para fazer a inclinação. E é que essas placas já possuem a inclinação necessária para que a água não fique parada e escoe para o ralo. Mas claro, os azulejos ou a malha que vamos colocar por cima devem seguir a inclinação que a placa já tem. Então teremos que fazer os cortes precisos para que tenha essa inclinação. Ainda assim, temos total liberdade para escolher o revestimento que mais gostamos e que ofereça mais segurança, como uma cerâmica antiderrapante, pedra natural, malhas de todos os tipos de formatos, pedras ou hexágonos. Podemos configurar completamente ao nosso gosto. Quais são as vantagens de usar esse tipo de base de chuveiro e não outra? Basicamente, fazemos uma obra segura, sem vazamento de água na área do ralo. Também temos uma instalação rápida e simples, resistente ao mofo. Podemos escolher o tamanho que mais se adequa ao nosso banheiro e, se necessário, cortar a placa para dar a dimensão exata. E além disso, temos vários modelos para escolher. Temos o box de chuveiro em L com o ralo linear, também o box de chuveiro C com o ralo circular central e o D, que seria circular descentralizado. E agora vamos para os nichos que eu pessoalmente adoro e, além disso, se colocarmos uma luz indireta, ficam incríveis. Existem várias formas de criar nichos, mas para mim esta é uma das mais confortáveis. Porquê? Basicamente porque já vêm prontas e só precisamos fazer o espaço e parafusar na estrutura. Esses nichos, ao contrário das placas que são de poliestireno extrudado, são de poliestireno expandido, um material plástico espumado derivado do poliestireno. Existem diferentes medidas, então a estrutura que vamos colocar deve ser ajustada ao tamanho do nicho que escolhermos. Depois de fixá-las com parafusos, podemos cobri-las com o revestimento que quisermos, seja azulejo, microcimento, tela ou pedra natural. Em poucos minutos teremos um nicho criado para colocar nossos itens de decoração do banheiro. E como são fáceis de trabalhar, também podemos fazer um pequeno furo e passar a luz indireta por ele. Como eu dizia, para dar um toque mais elegante ao nosso banheiro, cozinha ou onde decidirmos colocá-la. Quanto ao kit do vaso sanitário suspenso, essas placas seriam as mesmas das placas de construção de 20 mm de espessura. Mas a placa já vem com todos os furos necessários para a passagem dos canos do vaso sanitário, o que torna sua instalação leve, impermeável e fácil. As vantagens do sistema são o tempo reduzido de montagem, que fica entre 20 ou 30 minutos. A placa frontal possui 2 reforços de concreto para evitar a formação de rachaduras no revestimento posterior. E o corte pode ser feito com estilete de uma forma muito simples, assim como fizemos anteriormente com as placas. E essa seria a opção que eu utilizei para fazer o isolamento térmico no meu banheiro. Em breve verão os avanços no canal Decore Você Mesma, como ficam as placas e como fazemos o revestimento final, que são azulejos e microcimento. Não percam, espero que o vídeo tenha sido útil. Até breve no canal. Tchau!